Olá, pessoal! Lembram de mim? Professora Séries. Bem-vindos à nossa primeira videoaula de Seminário Integrador. Nesse momento, vocês estão convidados a refletir um pouco sobre a prática da administração pública. Mas, primeiramente, nós vamos nos perguntar o que é administrar. Vocês já tiveram algumas disciplinas relacionadas à filosofia e ética, psicologia do trabalho, economia, teoria das organizações. Mas, e na prática, como é que isso se dá? Administrar. A gente administra a casa da gente administra a vida da gente, mas e administrar uma empresa? E administrar os bens públicos? Como é que se dá essa complexa relação? Vamos refletir? Primeiramente, a gente precisa entender alguns conceitos. O que é administrar? Administrar, vocês podem acompanhar depois pelos slides, mas a gente vai tentar de alguma forma esclarecer. Administrar é uma palavra que vem do latim, que é a junção de duas palavras. Ad significa direção, minister, subordinação ou obediência. Então significa que é uma atividade realizada por alguém sob o comando de outro. Então, uma hora seremos liderados, outra hora seremos os líderes. Então, administrar significa gerenciar recursos, em outras palavras. Que recursos são esses? Temos que pensar que temos diversos recursos a serem administrados. Recursos humanos, que são as pessoas, recursos financeiros, ou seja, o dinheiro que está em jogo, recursos materiais, ou seja, os bens físicos, a mesa, a estrutura física do ambiente, recursos tecnológicos, o computador, os meios de informação, toda a forma de comunicação que temos hoje nas empresas. Esses são todos os recursos que são administráveis. Se os recursos são públicos, falamos de administração pública. Se os recursos são privados, individuais, falamos de administração de organizações privadas. Então temos aí uma distinção. São interesses diferentes. Isso que tem que ficar claro neste módulo. Então, se temos recursos que são privados, falamos de organizações privadas. Então aqui a gente já vê uma clara distinção. O que um administrador público faz? Ele cuida de administrar os bens que são de interesse comum, de uma coletividade. Quem faz isso? Os gestores públicos. Gestão pública, então, nesse entendimento, podemos ter que é aquele mandato de gestão por um determinado tempo. Já a administração pública é a administração de um bem maior. Então, os gestores públicos são convidados a administrar os bens públicos durante um mandato, um determinado período de tempo. Mas a administração pública, de um modo geral, ela visa o quê? Administrar de forma eficiente e eficaz os recursos públicos. Para quê? Para beneficiar a todos, a coletividade, o bem comum, toda vez de acordo com a lei, com a Constituição Federal e com todas as demais regulamentações que regem a administração dos bens públicos. Então, nesse momento, a gente consegue fazer uma integração dos princípios éticos que foram vistos, os princípios da economia, que vocês viram no módulo de economia, um pouquinho do que foi visto na introdução, na teoria das organizações. E nesse momento a gente consegue ver tudo isso na prática de um gestor público. Quero relembrar um detalhezinho. Falamos de gerenciar de forma eficiente e eficaz. E num próximo momento nós vamos falar mais aprofundadamente sobre alguns exemplos sobre como gerir, como gerenciar de forma eficiente e eficaz esses recursos públicos, através de contatos com gestores públicos, para verificar se realmente na prática há um entendimento do que é gerenciar eficiente e eficazmente. Também convido vocês a procurarem novamente no livro-texto de Teoria das Organizações quais os conceitos que são lá colocados sobre eficiência e eficácia. Então, o que deve ficar dessa aula é a seguinte mensagem. O Estado, como o dono dos recursos públicos, ele existe fundamentalmente para promover o bem comum. O que é o bem comum? É o bem-estar, a segurança, a justiça de todos os cidadãos, que somos nós. Então, Matias Pereira,
que é um autor que nós usamos como uma referência na gestão pública, ele diz que a gestão dos bens públicos deve ser entendida como algo mais amplo do que a interpretação de gestão de negócios privados, uma vez que é mais complexa e que tem foco no bem comum. Então aqui na administração pública não se foca o lucro como nas administrações de organizações privadas, mas sim se foca o bem comum. E aí vem uma das perguntas, alguns questionamentos que eu gostaria que cada um se fizesse. Será que todos os gestores públicos agem de forma eficiente e eficaz no gerenciamento dos recursos e dos bens públicos? Os interesses são voltados para o bem da coletividade? E os servidores públicos, será que eles entendem o significado de servidor público? Ou seja, servir ao público? Ficam aqui os questionamentos para que nos aprofundemos melhor nessas questões e a partir assistindo essas aulas e a partir da leitura dos slides, vocês estejam aptos a responder o nosso primeiro fórum. Certo, pessoal? Obrigada pela atenção.